We saw that the book of Hebrews was written largely to Jewish Christians who've grown tired in their faith. Nós vimos que o livro de Hebreu foi escrito para uma audiência de judeus que estava se cansando na sua fé. They've done great things for God, but for various reasons, they're tempted to go back to a safe kind of Christianity. Eles tinham feito muitas coisas para Deus, mas eles estavam nesse momento tentados a retornarem para um tipo de cristianismo seguro. But of course, there's no such thing as safe Christianity. Mas é claro que não existe tal coisa como cristianismo seguro. So they're going back to Judaism. Então, de fato, eles estão retornando para o judaísmo. For us, it would be going back to just part of a, you know, evangelical church without a lot of commitment. Para nós, seria o equivalente a retornarmos para uma igreja evangélica sem muito compromisso. But according to the writer of Hebrews, their salvation is at stake here. Mas, de acordo com o escritor de Hebreus, a salvação deles está em jogo. So the purpose of Hebrews is so that you and I would remain faithful and would get to heaven in the end. Então, o propósito do livro de Hebreus é que tanto eu quanto você permaneçamos fiéis e alcancemos o céu. I assume all of you want to make it faithful to the end. Yes? Of course. Eu imagino, é claro, que todos vocês querem chegarem ao céu um dia, não? That's the purpose of Hebrews. E é esse o propósito de Hebreus. And here's our outline. E aqui está o nosso esboço. The key is to look to the greatness of Jesus. A chave é olhar para a grandiosidade de Jesus. Jesus is greater than the prophets. Jesus is greater than the angels. Jesus is greater than Moses, than the priesthood, than Abraham, etc. Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, ele é superior a Abraão, etc. And in light of the greatness of Jesus, he gives us admonitions. E à luz da grandiosidade de Jesus, ele nos dá alertas. Now, so far, we've seen two of those greater thans. Até agora nós vimos dois desses superior a. Jesus is far greater than any of the prophets. Jesus é infinitamente superior a qualquer um dos profetas. And he's so much greater than the angels. E ele é muito maior do que os anjos. Why look to the messenger when Jesus is the message? Por que olhar para o mensageiro enquanto Jesus incorpora a mensagem? And we also saw our first admonition, which is pay attention. Keep Nós também, focused. Don't space out. nós também vimos a nossa primeira advertência. Preste atenção, não se distraia, mantenha o foco. Fix your eyes on Jesus, the beginner and the finisher of our faith. Fixem os seus olhos em Jesus, aquele que iniciou e concluiu a nossa fé. And pay attention to your salvation. E preste atenção à sua salvação. And he talks about Jesus as a great mediator, as a great priest. E ele também fala de Jesus como um grande mediador, como um grandioso sacerdote. But we'll talk a lot more about that in chapter 4 and chapter 5. Mas a gente vai falar bastante sobre isso no capítulos 4 e 5. So tonight we'll have two more Jesus is greater than and two more admonitions. Então, nessa noite, nós teremos mais dois conceitos de Jesus sendo superior a outra coisa e também duas advertências. The first, Jesus is superior to Moses. A primeira é que Jesus é superior a Moisés. Let's read Hebrews chapter 3. Vamos ler Hebreus, capítulo 3, verse 1 through 6. do versículo 1
ao 6. Então, Hebreus 3, do versículo 1 ao 6. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. So he begins here by summarizing the first admonition. Então ele começa aqui fazendo um resumo da primeira advertência. So he says, therefore, brothers and sisters, fix your eyes on Jesus. Ele diz: portanto, irmãos e irmãs, fixem os seus olhos e pensamentos em Jesus. The Greek word is katanoian. Então a palavra grega é katanoia. Consider, ponder, meditate. Considere, pondere, medite And have a concentrated gaze on Jesus. That's the key to maintaining your salvation. e tenha um olhar atento, concentrado em Jesus. Essa é a chave para manter a sua salvação. Could you think of any better advice to give to a Christian than to look at Jesus? I can't think of any better advice. Você conseguiria pensar em um conselho melhor para dar a um cristão? Eu, sinceramente, não consigo. He says to the Jewish Christians, don't focus on Moses, focus on Jesus. He's so much greater. Ele diz aos cristãos judeus: não se concentrem em Moisés, se concentrem em Jesus. Ele é tão superior a Moisés. He says Jesus has so much more honor than Moses. O escritor de Hebreus diz que Jesus tem muito mais honra do que Moisés. You want to start a fight? Você quer começar uma briga? Tell a Jew that somebody's greater than Moses. They might, take you on. Fale para um judeu que alguém é maior e superior a Moisés. Com certeza você vai arrumar encrenca. He says Moses was the most faithful one in all of God's house. Aqui diz que Moisés era o servo mais fiel em toda a casa de Deus. But Jesus is the house. Mas Jesus é a casa. Moses was a servant. Moisés era um servo. Jesus is the one he served. Jesus era aquele quem Moisés servia. Moses is just like a shadow. Moisés era como se fosse uma sombra. The reality is Christ. A realidade é Cristo. In Deuteronomy 18, verse 17 through 19, Em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 17 ao 19, God told Moses, I'm going to raise up a prophet like you from among their brothers. Deus disse a Moisés que levantaria entre os seus irmãos um profeta como ele, Moisés. And he says, listen to him. Ele diz: ouçam-no. Jesus made Moses what he actually is. Without Jesus, Moses is nothing. Na verdade, Jesus tornou Moisés o que ele é, porque sem Jesus, Moisés não seria o que foi. In verse 5, he says, Moses is faithful in God's house, No versículo 5 diz que Moisés foi fiel na casa de Deus.
But in verse 6, he says, Jesus is faithful over God's house. Mas no versículo 6 diz que Jesus era fiel sobre a casa de Deus. Moses brought the law, Moisés trouxe a lei, but Jesus is the law. mas Jesus é a lei. Moses gave them bread, Moisés lhes deu pão, but Jesus is the bread. mas Jesus é o pão. Moses gave them water, Moisés lhes deu água, but Jesus gives the water that brings eternal life. It's called the Holy Spirit. mas Jesus dá a água que produz a vida eterna, que é chamado Espírito Santo. The parallels between Moses and Jesus are almost infinite. Os paralelos entre Moisés e Jesus são quase infinitos. When Moses was a baby, the king thought a Jewish baby was going to replace him. So he decided to kill him. But he didn't know who to kill. So he decided to kill all the Jewish babies. Quando Moisés era um bebê, o faraó ficou assustado e decidiu matar todos os bebês, porque ele não sabia quem matar. That's Jesus. E And é igual a Herod. Jesus, com Herodes. Exactly the same. Exatamente a mesma coisa. Herod had the crazy idea that a poor Jewish baby is going to replace him. O Herodes teve essa ideia triste de que um pobre bebê judeu iria substituí-lo, But he didn't know who to kill, so he decided to kill all the Jewish babies. mas ele não sabia quem matar. Então ele decidiu matar todos os bebês judeus. God called Moses out of Egypt. God called Jesus out of Egypt. Deus chamou Moisés para sair do Egito. Jesus foi carregado para fora do Egito. Moses left the palace to become like a slave and to live amongst slaves. Moisés era como vivia no palácio e ele deixou tudo isso para se tornar um escravo e viver entre os escravos. And Jesus left the right hand of God to come and live amongst us slaves so he could save us. Jesus deixou a destra de Deus para vir viver entre nós como um escravo, para nos libertar da nossa escravidão. Before starting his ministry, Moses went into the desert for 40 years. Antes de começar o seu ministério, Moisés foi para o deserto por 40 anos. Before starting his ministry, Jesus went into the desert for 40 days. Antes de começar o seu ministério, Jesus foi para o deserto durante 40 dias. Moses led physical Israel out of physical slavery in physical Egypt. Moisés, ele trouxe o Israel físico para fora do Egito físico, para fora da escravidão física. Jesus saves spiritual Israel from spiritual slavery in spiritual Egypt. E Jesus salva o Israel espiritual da escravidão espiritual no Egito espiritual. They were baptized into Moses in the Red Sea. That's when they left Egypt. Eles foram batizados junto a Moisés no Mar Vermelho quando eles saíram do Egito. We are baptized into Christ, and that's when we leave our slavery to sin. E nós somos batizados em Cristo quando nós deixamos a nossa escravidão no pecado. Moses gave them manna. Jesus is the bread of life. Moses gave them water. Jesus sends the Holy Spirit. Moses went up on a mountain, and Jesus went up on a mountain, and who did he meet? Moses. Então, Sorry, that's too much, Bruno. no problem, I'll try. Moisés, ele deu o maná. Jesus é o maná. Moisés deu água. Jesus é a água da vida. Moisés subiu ao monte Sinai e Jesus também subiu ao monte Hebron. In so many ways, Jesus is like Moses.
but he's so much greater in every single way. Em tantos aspectos, Jesus é muito maior do que Moisés, de formas extraordinariamente superiores. So don't look at Moses, look at Jesus. Então não olhe para Moisés, olhe para Jesus. So now we're ready for our second exhortation. Então agora nós estamos prontos para a nossa segunda exortação. It says, don't turn back. Que diz: não retroceda, Don't fall short. não fique para trás. Think about it. Of those who left Egypt Pense sobre isso. Dos que saíram do Egito, and figuratively were saved, figurativamente figurativamente foram salvos, of those who were saved, how many of them entered the promised land? dos que foram salvos, quantos deles entraram na terra prometida? How many of them figuratively entered heaven? Quantos deles figurativamente entraram nos céus? The answer is not very many. A resposta é não muitos. This should be a deep warning to us. Isso deve ser um alerta profundo para nós. We need to make every effort. We need to look forward to the promised land. We need to not look back. We need to obey and live by faith. Nós temos que olhar para frente, para a terra prometida. Nós não podemos voltar os nossos olhares para trás. Nós Like he temos que said, obedecer. like he said in chapter 3, verse 6, we need to hold firmly the confidence we had at the beginning to the end. Como ele disse aqui no versículo 6 do capítulo 3, nós temos que nos apegar com firmeza à esperança que nós tínhamos no princípio. So now we're going to read a pretty long reading in Hebrews, and I'll just make a few more comments. So pay careful attention. Então agora a gente vai fazer uma leitura um pouquinho mais extensa aqui em Hebreus, mas preste bastante atenção. Chapter 3, verse 7, all the way through chapter 4, verse 11. 3:7 through 4:11. Ok. Então, aqui do versículo 7 do capítulo 3 até o versículo 11 do capítulo 4. Então, vamos lá. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos, assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu,
pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: No sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: Jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. There's a lot here. Tem bastante coisa aqui. A good start is not enough. E um bom começo ainda não é suficiente. We have to finish the race. Nós temos que terminar a corrida. In verse 9, he says, It's been 40 years. No versículo 9, ele diz: faz 40 anos. When Hebrews was written, the church had been in existence for almost exactly 40 years. Quando o livro de Hebreus foi escrito, a igreja cristã já existia fazia exatamente quase 40 anos. I guarantee you, the people who are receiving this letter were well aware of this 40 years. Eu garanto para vocês que os cristãos que receberam essa carta estavam bem cientes desses 40 anos. And if you stayed faithful for 39 years, E se você permaneceu fiel por 39 anos, and if you looked back, e se você olha para trás, and if you stopped obeying, e se você para de obedecer, then you would never enter the Sabbath rest. então você nunca entraria no descanso sabático. In this Christian life, we don't have a rest. Our rest lies in the future. Nessa vida cristã, nós não temos repouso. O nosso descanso está no futuro. Brothers and sisters, there's no Christian vacation. Irmãos e irmãs, não existe férias para cristão. Now, you can go on a vacation, Claro, você pode sair de férias, but don't you dare take a vacation from Jesus. mas não ouse nunca tirar férias de Jesus. So he reminds them of what happened in the wilderness. Então ele nos lembra aqui do que aconteceu no deserto. How do you think Moses felt as he saw the bodies left behind in the wilderness? Como é que você acha que Moisés se sentiu quando ele viu os corpos ficando para trás no deserto? So he says in verse 13, and also chapter 4, verse 7, Então ele diz aqui, no versículo 13 do 3 e também no 7 do capítulo 4, he says, Today, ele diz hoje, don't let your heart become hardened. não endureçam os seus corações. We need to make every effort. Nós temos que fazer todo o esforço. He talks about this rest. It's an interesting idea. Ele também fala sobre esse descanso, é uma ideia interessante. The Greek word is katapausis, A palavra grega é katapausis, the Jewish idea of a Sabbath. essa ideia judaica de um sábado. And he says, Moses gave them no rest. Joshua gave them no rest.
E aqui ele diz que Moisés não lhes deu descanso, que Josué não lhes deu descanso. In chapter 4, verse 6, it says, we have a day of rest, but it's No, after we die. no versículo 6 do capítulo 4 diz que nós temos um dia de descanso, mas é no dia que nós morrermos. In chapter 4, verse 8, it says, if Joshua had given them rest, then they would not have made it. No versículo 8 do capítulo 4 diz que se Josué tivesse lhes dado um descanso, eles não teriam conseguido chegar. How many of you feel like it'd be kind of nice to have a rest from your Christian life? How many of you feel that way? Muitos de vocês sentem que precisa de um descanso da sua vida cristã? Quantos? I feel that way, honestly. I'm just telling you the truth. Para te falar a verdade, sinto muitas vezes dessa forma. It's been 42 years that I've been a faithful Christian. Já faz 42 anos que eu sou um cristão. God, give me a break. Deus, me dá um pouco de descanso. But it doesn't work that way. Mas não funciona assim. He says, make every effort. Verse 11, chapter 4, verse 11. Let us make every effort to enter that rest. Ele diz aqui no versículo 11 do capítulo 4, né, aqui, portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. What's at stake? Everything. O que está em jogo aqui? Tudo. In chapter 3, verse 11, he says, they will never enter my rest. No capítulo 3, versículo 11, ele diz, eles nunca entrarão no meu descanso. In chapter 3, verse 14, it says, we have come to share in Christ. No capítulo 3, no versículo 14, ele diz, nós passamos a ser participantes de Cristo If we hold our faith firmly to the end. se nos apegarmos com firmeza à nossa confiança e esperança até o fim. In chapter 3, verse 18, he says, they were not able to enter because of their disobedience. No capítulo, no versículo 18 do capítulo 3, ele diz que eles não foram capazes de entrar por causa da sua desobediência. Close enough. Also, chapter 4, verse 6. E também no versículo 6 do capítulo 4. And then chapter 3:19, he says, they're not able to enter because of their unbelief. E também no versículo 19 do capítulo 3 diz que eles não puderam entrar por causa de sua incredulidade. In Hebrews 3 and 4, unbelief and disobedience are the same thing. Em Hebreus 3 e 4, incredulidade e desobediência são as mesmas coisas. So how can we be sure to enter God's rest, to enter heaven? Então, como é que podemos ter a certeza de que entraremos o descanso de Deus, ou seja, os céus? In Hebrews 3:12, he says we need to encourage each other. Claro, aqui em Hebreus 3, ele diz que nós temos que encorajar-nos uns aos outros. Don't stop. Don't rest. Keep going, brother. Keep going, sister. Não pare, não descanse, continue, irmão, persevere, irmã. We should remember who we should fear. Nós temos que nos lembrar de quem devemos temer. We should fear that we fall short of heaven. Nós devemos temer que nós falhemos em alcançar os céus. Okay. Number 4, that's our second admonition. Now we have our fourth, Jesus is greater than. Ok, então essa é a nossa quarta admoestação, advertência. E agora a gente tem a segunda parte que diz que Jesus é superior a. Jesus is greater than the Jewish priesthood. Jesus é superior ao sacerdócio judaico. Of all the greater thans in the book of Hebrews, this is the most important one. De todas as expressões superior a, essa daqui é a mais importante. He comes back to this again and again and again. E repetidamente o autor do livro volta para essa ideia. Jesus is our great high priest.
Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Let's talk about the idea of a priest for a moment. Vamos falar por um momento sobre o conceito de sacerdote. By the way, we already started this idea last week. Por sinal, a gente já começou a tocar nesse conceito na semana passada. In Hebrews chapter 2, verse 10 through 18, it started the idea. Now he's taking it up for the second time. Aqui em Hebreus, no capítulo 2, do versículo 10 ao 18, ele já mencionou essa ideia e agora ele vai retomar isso. So, what does a priest do? Então, o que que um sacerdote faz? A priest intercedes between God and people. Um sacerdote intercede entre Deus e o povo. The best priest knows the language of God and the language of people. Bilingual. O melhor sacerdote é aquele que conhece o idioma de Deus e o idioma do povo. Ele é bilíngue. It's like Bruno. É como o Bruno. He's perfect for this class because he knows Portuguese perfect and he knows English perfect. Ele é bom para essa aula porque ele conhece bem o português e conhece bem o inglês. The Jewish priests, they understood humans pretty well. Os sacerdotes judeus conheciam o ser humano muito bem, But they hardly knew God at all. mas eles conheciam muito pouco de Deus. Before Jesus came in the flesh, Antes que Jesus veio na forma da carne, he knew God like totally. ele conhecia Deus perfeitamente, But he still wasn't a perfect priest. mas ele ainda não era um sacerdote perfeito. That's why he came to live in the flesh. E é por isso que ele veio tomar a condição humana. Or it's one of the reasons anyway, Bem, é uma das razões de todo modo, because he gets us. He is the perfect priest. e porque ele chega até nós, ele é o sacerdote perfeito. In Latin, the word priest is pontifex, which literally means a bridge. Em latim, a palavra sacerdote significa pontifex, que A priest, literalmente é um a construtor de priest, pontes. yeah, sorry. A Uhum. priest is a bridge. Então, ah, sorry? A priest sim, is a bridge. sim, um sacerdote é uma ponte. Jesus is not in some fancy office with air conditioning. Jesus não está em um escritório chique, com No, he came ar-condicionado. down. He came down to live like a slave, to live amongst the slaves, because we couldn't go to God, so God came to us. Não, mas ele veio aqui para baixo para fazer morada entre os escravos. Porque nós não podíamos ascender até Deus, Jesus veio até nós. John 1:14, the word of God became flesh and tabernacled among us. Em João 1,14 diz que a palavra de Deus se tornou carne e fez um tabernáculo entre nós. Moses helps to explain this. Moisés ajuda a explicar isso. Moses was in the palace with Pharaoh. Moisés estava no palácio com o faraó, He was the adopted son of Pharaoh. ele era o filho adotivo do faraó. He had the best food, the best clothing, the best education, and all the girls wanted to go on a date with Moses. Ele tinha a melhor comida, as melhores vestimentas, a melhor educação e certamente as meninas queriam sair com Moisés. But he left the palace to save the slaves. Mas ele deixou o palácio para salvar os escravos. But when he showed up, the Jews said, "What do you have to do with us? You're one of those palace guys."
Mas quando ele apareceu, os judeus disseram: "O que que você quer com a gente? Você é um desses caras aí do palácio." Moses wasn't ready to be a high priest, so he had to go 40 years into the desert. Moisés não estava pronto para ser um sumo sacerdote, então ele teve que passar 40 anos no deserto. Jesus is such a great high priest. Jesus é um sacerdote muito superior. It says in chapter 4, verse 15. Let's read. Oh, we didn't read this section yet, did we? Oh, sorry. Let's read Hebrews 4, 15 through Hebrews 5, verse 10. Tá bom? Ok, so a gente vai ler aqui do capítulo Verse 4 14. Hebrews do. 4, 14 through Hebrews Uhum, 5, 10. uhum. A gente vai ler aqui do capítulo 4 do 14 até o versículo 10 do capítulo 5. Vamos lá, no versículo 14. Portanto, visto que temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. I love this passage. It tells me so much about Jesus. Eu amo essa passagem, ela me diz tanto a respeito de quem Jesus é. Before Jesus, the Jews had a bridge. Então, antes de Jesus, os judeus tinham uma ponte, It was the law. era a lei, It was the priesthood. era o sacerdócio, It was the sacrifices. eram os sacrifícios. But that bridge did not cross the separation between man and God. Mas essa ponte não cobria esse espaço de separação entre os seres humanos e Deus. Comparing Jesus to the priesthood is like comparing Jesus to Moses. There is no comparison. Então, comparar Jesus ao sacerdócio é a mesma coisa que comparar Jesus a Moisés. Não há comparação. In verse 15 of chapter 4, No versículo 15 do capítulo 4, it says he can empathize with us. diz que ele pode se compadecer de nós. The Greek word is sympatheo, A palavra grega é simpateo, which means he can feel the same. que significa que ele pode sentir o mesmo. Because Jesus came to the earth to be our high priest. Então, porque Jesus, ele veio para a terra para se tornar um sumo sacerdote, He can feel the same thing that you
feel. What a great high priest we have. Ele consegue sentir exatamente a mesma coisa que você sente. Que sumo sacerdote grandioso que temos. He was tempted in every way, exactly as we are. Every way. Ele sofreu todo tipo de tentação, exatamente como nós sofremos. And yet he didn't sin. E ainda assim, ele não pecou. He makes intercession for us. Ele faz intercessão por nós. It says that in verse 14. Isso é dito no versículo 14. He's at the right hand of the Father, and he's saying, that one, she's mine. Ele está do lado direito do Pai e ele diz: aquela ali, aquela mulher, ela pertence a mim. Trust me, she's one of mine. Confie em mim, ela pertence a mim, ela é uma das minhas. In some ways, he was like an earthly priest. In other ways, he's very different. De algumas formas, ele era parecido como um sacerdote terreno, mas de outras formas ele era bem diferente. The earthly priests, they could relate also because they're human. Os sacerdotes terrenos, humanos, podem ser correlacionados também, porque eles são humanos. Like Jesus, they made intercession to God. Como Jesus, eles faziam intercessão junto a Deus. Chapter 5, verse 1. Like No, Jesus, they were chosen from amongst human beings. no capítulo 5, no versículo 1, como Jesus, eles eram escolhidos entre seres humanos. Also in chapter 5, verse 1, it says that they represent us to God, just like Jesus represents us to God. In that way, Jesus is like the earthly priests. E no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 1, diz que eles, os sacerdotes terrenos, representavam a gente junto a Deus, assim como Jesus representa a gente junto a Deus. Então a gente vê essa semelhança. And also, like the earthly priests in chapter 5, verse 1, E também como os sacerdotes terrenos, no versículo 1, Jesus offers gifts and Jesus, sacrifices. Jesus apresenta ofertas e sacrifícios. Those gifts were the sweet smelling sacrifices in the Old Testament. Aquelas ofertas com o aroma agradável dos sacrifícios, tal como no Antigo Testamento. Like the burnt offering and the grain offering and the drink offering. Como os holocaustos, as ofertas de cereal, as ofertas de bebida. And the sacrifices, that was like the sin offering and the guilt offering. E os sacrifícios eram como os holocaustos e as ofertas pelo pecado. So in many ways, Jesus is similar to the priests who serve in the tabernacle. Então, em muitos aspectos, Jesus era bem similar aos sacerdotes que serviam no tabernáculo. But in other ways, he is so much greater than them. Mas em outros aspectos, ele é tão mais superior a eles. In chapter 4, verse 14, he serves at the real tabernacle, the one in heaven. No capítulo 4, versículo 14, ele ministra e serve no tabernáculo verdadeiro, aquele que está nos céus. Not the copy in Jerusalem. Não a simples representação em Jerusalém. Number 2, he was without sin. Número 2, ele não tinha pecados. Would you rather have a sinful priest or a perfect priest? Você preferia ter um sacerdote pecador ou um sacerdote perfeito? Another difference, chapter 5, verse 3. Uma outra diferença, no capítulo 5, versículo 3. The priests of Levi had to offer sacrifices for their own sins first.
Os sacerdotes levitas tinham que oferecer sacrifícios para os seus próprios pecados primeiro. And the best difference of all, chapter 5, verse 6. E a diferença melhor de todas, no versículo 6, capítulo 5. Jesus is a priest forever. Jesus é um sacerdote para sempre. The priests of Levi had one really, really bad habit. Os sacerdotes levitas tinham um hábito muito ruim. They kept dying. Eles continuavam morrendo. Oh, and then he hints at something sort of mysterious in chapter 5, verse 6. Então aqui, no versículo 5, no 6 do capítulo 5, talvez a gente tenha aqui uma dica de algo misterioso. He's from the order of Melchizedek. We're going to learn about that next week. Ele era segundo a ordem de Melquisedeque. A gente vai aprender mais sobre isso na semana que vem. Such a beautiful word in Hebrews 5, verse 2. E a gente tem uma palavra linda aqui no capítulo 5, versículo 2. The Greek word is metropathia. A palavra grega é metropatia, It means empathy. que significa empatia, Sympathy. simpatia. We sin, and Jesus, he doesn't get irritated. Nós pecamos e Jesus não fica irritado. You ever feel lonely? Você já se sentiu sozinho? Jesus felt lonely. Ever been tired? Jesus has been tired. Você já se sentiu cansado? Jesus já se sentiu cansado. Ever felt angry? Jesus felt anger. Você já se sentiu irado? Jesus sentiu ira. Jesus is an amazing high priest. Jesus é um grandioso sumo sacerdote. Another thing in chapter 5, verse 2, it says here, Uma outra coisa que é dita aqui no capítulo 5, versículo 2, it says, he deals gently with those who are ignorant and going astray. diz que o sacerdote lidar de forma com mansidão aqueles que são ignorantes e se desviam. He's gentle with those who do not willfully sin. Ele é gentil com aqueles que não pecam intencionalmente. Did you know that in Judaism, there was no sacrifice for willful sin? None. Você sabia que no judaísmo não existia sacrifício sequer para o pecado intencional? We'll talk about that again in chapter 10. That's very important. A gente vai falar sobre isso novamente no capítulo 10, é muito importante. You know, since I've been a Christian, I have willfully sinned occasionally, but not very often. Você sabe que desde quando eu me tornei um cristão, eu pequei algumas vezes de maneira intencional, mas não sempre. And as I grew up in Christ, I very, very rarely intentionally sin. E à medida que eu venho crescendo em Cristo, é muito dificilmente eu cometer pecado intencional. But Jesus is so gentle and patient when we sin unintentionally. Mas Jesus, ele é tão paciente e manso quando a gente peca de forma involuntária. I believe I illustrated that last week. Eu acredito Just a que eu, couple more comments. eu acredito que eu fiz uma ilustração disso na semana passada, mas alguns comentários a mais. Jesus, it says here, he learned obedience. Look at chapter 5, verse 8. This is so amazing. Olha só que fantástico aqui no versículo 8 do capítulo 4. It says, Jesus learned obedience from what he suffered. Que diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. So does that mean Jesus disobeyed? Isso significa que Jesus desobedeceu? No, that's not what it means. Não, não é isso que significa. He came here
and he experienced what it means to obey. Ele veio para cá e ele experimentou o que significa obedecer. When he suffered Quando ele sofreu, because of his obedience, and now he understands us. ele sofreu por causa da sua obediência. E agora And look what ele passa a look nos what it entender. says. I'm sorry. And look what it says in verse 9. E veja o que ele diz no versículo 9. It says, and Jesus was made perfect. Diz que Jesus foi feito aperfeiçoado. Well, that's confusing. Bem, é meio confuso isso, não? So does that mean that Jesus was imperfect? Isso significa que Jesus era imperfeito? Yes, that's exactly what it means. Sim, é exatamente o que significa. The Greek word is teleon, A palavra grega é teleon, which means perfect que significa perfeito, or mature ou maduro, or complete. ou completo. Jesus became a complete high priest because he came here and he understands our sin, he understands our weakness, he understands our temptations. What a great high priest we have. Jesus se tornou um sumo sacerdote grandioso porque ele veio até nós e ele entende o Now, nosso sofrimento, ele entende a nossa tentação, ele entende o que nós passamos. Que sumo sacerdote maravilhoso que temos. now I need to finish, Bem, eu tenho que terminar, but give me just a few seconds to talk about the next admonition. mas me dê alguns segundos para que eu fale da próxima advertência. By the way, I use this picture to explain what intentional sin looks like. Bem, por sinal, eu uso essa imagem para explicar o que pecado intencional significa. I hope you don't sin like that child there. Eu espero que você não peque como essa criança. Okay, good. So, exhortation number 3. Então vamos lá, exortação número 3. It's time to grow up. É hora de crescer. Has anybody ever said to you, hey, grow up? Has anybody ever said that to you? Alguém já disse para você, ei, cresça? And the Hebrew writer says, I want to start talking about Melchizedek. O escritor de Hebreu diz, eu vou começar a falar de Melquisedeque. I'm going to get real deep here. Eu vou me aprofundar aqui nessa questão. But he says, I'm kind of worried Ele diz, tipo, eu tô meio preocupado. because some of you Christians are very shallow Christians. Porque alguns de vocês cristãos são cristãos rasos. He says, your ears are dull. Ele diz, os seus ouvidos estão insensíveis. Your mind spiritually is slow. A sua mente, espiritualmente falando, é preguiçosa. Some of us have been Christians for 20 years. Alguns de nós somos cristãos faz 20 anos. That means 7,000 quiet times. Isso significa 7.000 encontros com Deus. You should be an incredible theologian by now, but some of us, we're still on milk. Era para, nessa hora, agora, você já ter se tornado um teólogo, mas alguns de nós ainda nos alimentamos de leite. I've got a simple question. Eu tenho uma pergunta simples. What's the theme and purpose of the book of Hosea? Qual que é o tema e o propósito do livro de Oséias? Now, if you're a baby Christian, don't worry about it. Bem, se você é um cristão bebê novo, não se preocupe com isso. But if you've been a disciple for 10 years, if you can't answer that question, I kind of wonder what you've been doing.
Mas se você tem sido um cristão faz 10 anos e não consegue responder essa pergunta, eu me pergunto o que que você tem feito com sua vida. We need to seek a deeper knowledge and understanding of God. Nós precisamos buscar um entendimento profundo do conhecimento de Deus. Some of you are like the doctor who finished medical school 40 years ago. Alguns de vocês são como aquele clínico médico, o médico que terminou há muitos anos atrás a sua faculdade. And he says, what I learned 40 years ago, good enough for me. Que diz que o que eu aprendi lá 40 anos atrás é bom para mim, foi bom para mim. There's a movie called Arrested Development. I don't know if that translates to Portuguese. Tem um filme, não sei qual é a tradução no português, mas que diz, é como se fosse um desenvolvimento aprisionado. What have you learned in the last 6 months about God? O que que você aprendeu nos últimos 6 meses sobre Deus? In what ways are you more mature than you were a year ago? E de que maneira isso é mais verdade do que alguns anos atrás? Have you stopped growing in Christ? Você parou de crescer em Cristo? We'll talk about that a little bit again next Wednesday. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima quarta. He's going to talk about two kinds of growth in knowledge and growth in practice. O escritor aqui de Hebreus vai falar de 2 tipos de crescimento, crescimento em conhecimento e crescimento prático. I kind of like this quote. It's a famous person said, Eu gosto bastante dessa citação, é uma pessoa famosa que diz: he who stops becoming better aquele que para de se tornar melhor, stops being good. para de ser bom. If you're not growing, you should be very, very concerned. What's at stake? Se você não estiver crescendo, você deve se preocupar bastante. O que está em jogo? Well, in chapter 6, it says, Bem, no everything. capítulo 6 ele diz, tudo You está em could jogo. fall away. You could fall away and lose your salvation. Você poderia cair da fé e perder a sua salvação. So we need to move from milk to solid food. Então a gente precisa deixar o leite e ir para a comida sólida. And in chapter 7, we're going to go for solid food. E no capítulo 7, a gente vai encontrar comida sólida. I'll see you next Wednesday. Bem, vejo vocês na próxima quarta. Okay, so we can have discussion if you like. Sure. Thanks, John. Então a gente pode abrir agora para as perguntas que vocês tiverem. Ok, Bruno. Eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal foi colocando no chat. Uhum, A primeira delas ainda faz referência à aula passada, uhum. que é sobre a questão dos anjos, que de alguma forma ele mencionou o fato dos anjos serem efêmeros. E muitos de nós, ou algumas pessoas, tinham a ideia de que eles também eram seres eternos. Se o John pode comentar alguma coisa sobre isso. Obrigado, Sérgio. So, John, the last time you talked about angels and you brought this idea that angels are changing beings, like they are temporary beings. As we see in the Bible, they are compared to winds, fires, and so on. Yeah. But many of us would think of angels as eternal beings. And then we have this contrast between Jesus, who is eternal, and the angels who are maybe ephemeral. They are temporary. So what do you think about that in terms of the nature of angels not being eternal? I think they're temporary or changing like we are. Eu acho que eles são mutáveis e temporários como nós somos. Yeah, I mean, we change. We're unreliable.
Eu quero dizer, a gente muda, a gente carece de confiança, We're one thing one day, another thing another day. a gente é uma coisa num dia, outra coisa no outro dia. I wasn't implying that angels are not eternal as we are. I believe they probably are. Eu não estava querendo dizer que anjos não são eternos, como nós somos temporários. Provavelmente eles são eternos. So in Hebrews chapter 1, I believe the writer is, in some sense, saying angels are a lot more like us than they are like Jesus. No capítulo 1 de Hebreus, parece que o escritor está dizendo que os anjos são bem mais parecidos do que conosco do que de fato com Jesus. It's possible that I didn't speak as carefully as I meant to. Talvez seja possível que eu não falei com o cuidado que eu tinha intencionado, But, clearly Hebrews uses that language like wind and like fire. mas claramente Hebreus usa essa linguagem, né, que eles são como o fogo, como os ventos. You may not want to take that completely literally. Talvez você não deva tomar isso de forma completamente literal. He's making a point there. É que ele tem uma questão ali para enfocar. Thank you, John. Ok. A próxima pergunta diz assim que o autor de Hebreus, ele lembra do mandamento de não endurecer o coração. O que é o coração na visão bíblica e o que podemos fazer para ter corações suaves à voz de Deus? Mhm. So we see in Hebrews, as you exposed, John, that there is this warning against hardening our hearts. Yeah. So what would be a heart? How could we interpret it? How could we keep it softened to the voice of God? Yeah. I would say just take the advice of Hebrews. He's answered your question already. Eu diria, leve a sério os conselhos de Hebreus, de certa forma ele já responde essa pergunta ali. Chapter 2, fix your eyes on Jesus. No capítulo 2, fixe os seus olhos em Jesus. Don't ignore your salvation. Não negligencie a sua salvação. Chapter 3 and 4, make every effort. No capítulo 13, 4, faça todo esforço. Don't stop. Don't look back. Não pare, não olhe para trás. Chapter 5 and 6, give effort to continuing to grow spiritually. No capítulo 5 e 6, esforce-se para crescer continuamente de forma espiritual. Chapter 10, make a habit of regularly entering the presence of God. No capítulo 10, tenha o hábito contínuo de entrar na presença de Deus. And in chapter 11, live and walk by faith. E no capítulo 11, viva e ande segundo a fé. I don't think I can improve on the outline that the Hebrew writer already gave. Eu não acho que eu consigo melhorar todo esse esquema construído pelo escritor de Hebreus, But that's why he wrote the book. That's the whole purpose of it. mas esse é o verdadeiro propósito pelo qual ele escreveu o livro. And don't forget, E não se fix your esqueça, eyes on Jesus. mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Meditate on Jesus. Medite em Jesus. Think about his excellence, his greatness, his perfection, his priesthood. Pense sobre a sua excelência, a grandiosidade dele, a perfeição dele, o sacerdócio dele. Ok. Thank you, John. Tem uma pergunta referente à salvação no Antigo Testamento, mas a irmã queria saber se o que o John diz sobre o fato dos hebreus que morreram antes de entrar na Terra Prometida,
se eles tiveram salvação. So there's a question here related to the Old Testament about the Hebrews who died in the desert, like when they died, if they lost their salvation, maybe eternal, implying eternal salvation. I don't think that's necessarily what the writer of Hebrews is trying to do. He's trying to create an analogy, a parallelism. Eu não sei necessariamente se o escritor de Hebreus quer nos dar alguma resposta nesse sentido, mas o que ele faz aqui é criar uma analogia, um paralelo. He's trying to create a picture to teach us. Ele está tentando criar uma imagem para nos ensinar. I mean, even Moses didn't make it to the promised land. Bem, pare para pensar, nem mesmo Moisés entrou na Terra Prometida, But I'm pretty sure Moses is going to be in heaven. mas eu tenho certeza que Moisés estará nos céus. So understand what the Hebrew writer is trying to teach us and what I believe God is trying to teach us. Então entenda que o escritor de Hebreus está tentando nos ensinar e o que Deus está tentando nos ensinar. The symbolic picture is very clear and not hard to understand at all. Essa imagem simbólica é bem clara, não há dificuldades de entendê-la. And this symbolism is used not just in Hebrews, many places in the Bible. E esse simbolismo, ele não é apenas usado em Hebreus, mas em muitos outros lugares na Bíblia. Just read 1 Corinthians 10. Leia 1 Coríntios 10. So in Egypt represents us before when we were still enslaved to sin. Então, o Egito nos representa antes, quando éramos escravos ao pecado. And in Hosea 11:6 he says, out of Egypt I called my son. E em Oséias 11:67 diz que do Egito eu chamei o meu filho. So figuratively, if you stay in Egypt, you're never saved. Então, figurativamente, se você permanecer no Egito, você nunca será salvo. Does that mean literally that every Jew that ever was in Egypt is going to hell? That's not the point. Isso significa que todos os judeus que morreram lá no Egito não vão para o céu? Eu não acho que essa é a questão aqui. But leaving Egypt, being baptized into Moses, entering the promised land, the symbolism is quite clear. Mas partindo do Egito, sendo batizado em Moisés, entrando na Terra Prometida, eu creio que o simbolismo é bem claro aqui. We escape slavery, we're saved. Se nós nos livrarmos da escravidão, seremos salvos. And figuratively, E figurativamente, to fall in the desert means to not enter heaven. That's what it means. cair no deserto significa não entrar nos céus. É isso que significa. Does that mean literally every Jew who died in the desert went to hell? I don't think that's what he's trying to say. Isso quer dizer, literalmente, que todos os judeus que caíram no deserto foram para o inferno? Eu não acho que é bem isso. And then under Joshua, they were baptized into Joshua in the Jordan River. E também, sob a liderança de Josué, eles foram batizados em Josué, no Rio Jordão. And they entered his rest. E eles entraram no descanso. The figurative meaning is quite clear. O significado figurativo é claro aqui. Does that mean that every single Jew who crossed the Jordan River is going to be in heaven? Of course it doesn't mean that, but it's the symbolism to look at. Isso significa que todo judeu que cruzou o Rio Jordão estará nos céus? Não, é claro que não, mas é a força do simbolismo que está em questão aqui. Okay? Thank you, John. A próxima é se é possível entender o sábado como um tipo, no Antigo Testamento, um tipo de Jesus. E na mesma linha, se o descanso em Hebreus não poderia ser o descanso em Jesus, se referindo a Mateus 11, 29 e 30. So there's a question here, John, that if the Sabbath in
in the Old Testament does not refer as a foreshadow, as a type to Jesus, in the same lines that qual que era a segunda ideia? Se o descanso, em O Hebreus, descanso. não poderia ser o descanso em Jesus, de Mateus 11, 29 e 30. As much as the rest in Hebrews couldn't mean a rest in Jesus, just like in Matthew. Quais são os capítulos? Desculpa, já está me fugindo, Sérgio. Matthew Mateus 11, 29 e 30. 29 and 30. This is a good question, and it's kind of a hard question. Essa é uma ótima pergunta e ela é difícil de responder. The other points that the writer of Hebrews has made are fairly simple and straightforward. But this argument about the Sabbath, honestly, is a little bit of a difficult point to understand. Bem, os outros pontos que o escritor de Hebreus levanta, eles são mais tranquilos de endereçar e lidar. Mas esse relacionado ao sábado é um pouquinho mais complicado. Because the type-anti-type relationship he's describing here is something that you and I would probably not have thought about. Porque essa relação de tipo, né, que é uma referência anterior ao antítipo, que é uma referência no Novo Testamento, é uma coisa que nós não teríamos estabelecido e pensado. But this is an inspired writing, so I think we need to let what the author says stand. Mas esses escritos são divinamente inspirados, então eu acho que a gente tem que entender o que o escritor está falando. He's saying, figuratively, for us as Christians, we have no Sabbath. Ele está dizendo que, figurativamente, como cristãos, nós não temos sábado. That our Sabbath lies in the future. Que o nosso sábado está no futuro. He's not saying you can't take a vacation. Ele não está dizendo que você não pode sair de férias. And I was a professor. I went on I had a sabbatical. That's a good thing. E eu fui um professor universitário, eu tive um ano sabático, é algo ótimo. And the concept of a Sabbath is still a good concept. E o conceito de um sábado é ainda um bom conceito. Some Christians even take a Sabbath. They do it regularly. E alguns cristãos ainda tiram o sábado, eles fazem isso regularmente. And I don't think the writer of Hebrews is commenting about that. He's making a theological point, but he's also making a very practical point. E eu não acho que o escritor de Hebreus está fazendo comentários sobre isso. Eu acho que o ponto dele aqui é bastante teológico e prático. Here's the practical point. Aqui está a questão prática. We don't take days off. A gente não tira dias de férias. We don't rest in our Christian walk. We keep on walking every single day. A gente não tira descanso na nossa caminhada cristã. A gente permanece caminhando todos os dias. So I admit the type-anti-type relationship with the Sabbath is a little surprising. Então, eu acho que essa relação de tipo e antítipo do sábado é um pouquinho surpresa, surpreende um pouco. And I could see why when Jesus says, "Come to me and I will give you rest," E eu consigo perceber a conexão quando Jesus diz, venham até a mim e eu lhes darei descanso. and the Hebrew writer says, "No rest," I could see why that could be confusing. E o escritor de Hebreus diz, nenhum descanso. Então, eu entendo por que pode ser confuso. But they're talking about two different kinds of rest. Mas eles estão falando de dois tipos diferentes de descanso. Jesus is talking about resting as in relying on him. Jesus está falando de descanso em termos de confiar nele, depender dele. And leaning on him, not on yourself. E se apoiar nele e não em si mesmo. So that's a really good question, but that's my answer. Então, é uma pergunta muito boa, mas essa é a minha resposta. Ok? Mais uma diz que Hebreus nos chama a considerar a revelação progressiva da Bíblia. Então, é uma pergunta, e aí ele continua.
o que ele acha de dispensações na Bíblia. Mhm. So do you think, John, that Hebrews calls us to consider the progression of the revelation, the progressive revelation? And what do you Sure. think about the dispensations? I say a qualified yes to both questions. Bem, eu dou um sim categórico para cada uma das perguntas, I mean, the idea of progressive revelation is right there in chapter 1, right? porque a ideia de revelação progressiva está bem ali no capítulo 1, não? And also in Hebrews 11, E também em Hebreus 11, he says they were faithful even though they didn't know most of the things that we know. We know so much more than they did. que diz que os heróis ali da fé foram fiéis mesmo não tendo conhecimento das coisas que hoje nós temos conhecimento. So I don't know about progressive revelation being a main topic of Hebrews, but the idea is definitely there. Eu não sei se a revelação progressiva é um dos tópicos principais aqui no livro de Hebreus, mas definitivamente está presente ali. And then what was the second question? About the dispensations. Yeah, the idea of dispensation, I think that's been a little bit overly stressed by certain theologians. Eu acho que essa ideia de dispensações foi excessivamente estressada, enfatizada pelos teólogos. But if there's a book in the New Testament that talks about dispensations, it's probably Hebrews. Yeah. Mas se tem um livro no Novo Testamento que fale de dispensações, certamente é Hebreus. Because it stresses so strongly how much greater the new covenant is than the former covenant. Porque ele dá tanta ênfase em como o Novo Testamento é muito maior do que a antiga aliança. But whether Hebrews makes a big distinction between before Moses and after Moses, maybe not so much. Mas se Hebreus faz uma distinção entre antes de Moisés e depois de Moisés, não dá para ter tanta precisão. So a lot of people write, books this thick on dispensationalism. Sabe, muitas pessoas escrevem um calhamaço assim, né, de livros sobre dispensacionalismo. I think maybe they're stressing that a little bit too much. But honestly, Hebrews has that idea in it, yes. Então eu acho que eles estão dando uma ênfase muito grande a isso, mas sim, eu acho que Hebreus contém essa ideia. Thank you, John. I would say covenant rather than dispensation. Eu diria aliança, o melhor termo, do que dispensação. I'd rather use a biblical word. Dispensation is not a particularly biblical word, but covenant is definitely a biblical word. And Hebrews talks about covenant more than anything else in the New Testament. Eu usaria a palavra aliança porque definitivamente é uma palavra bíblica, ao contrário de dispensação. E certamente Hebreus fala muito sobre aliança, o livro que mais fala sobre aliança na Bíblia. Thank you, John. Ok, a próxima diz assim, diante de tantos paralelos entre Moisés e Jesus, despertou essa pergunta, que Jesus ensina na parábola do rico e o Lázaro, que não tem como um morto voltar ao mundo dos vivos. Como então foi possível a Moisés e a Elias aparecerem diante de Jesus e especialmente dos discípulos na transfiguração? Okay. In speaking of so many parallels, we see in the parable of Lazarus, the rich man saying that it is impossible for those who are in hell to get into heaven. So how can we make a comparison with
Elijah and Moses appearing to Jesus in the moment of transfiguration. I don't see any relationship between those two things, honestly. Honestamente, eu não vejo uma relação entre essas duas passagens. I mean, the story of the rich man and Lazarus is a parable, O que eu quero dizer é que a história do homem rico e de Lázaro é uma parábola. and it clearly is talking about Hades or paradise. E ele está falando ali claramente do Hades e do paraíso. And, you know, it does seem to describe two different places, yes? Sim, parece que ele está descrevendo dois lugares diferentes. And it seems to imply you can't go from the bad Hades to the good Hades. E parece que ele está implicando que você não consegue ir do Hades ruim para o Hades bom. But it is a parable, so I would be cautious about developing a theology based on that. Mas, afinal de contas, é uma parábola, então eu tomaria bastante cuidado para não desenvolver uma teologia com base nessa parábola. But to be honest with you, I'm having trouble seeing what that has to do with Moses and Elijah on the Mount of Transfiguration. I'm sorry, but maybe you need to explain that question. Maybe the dead, like since they were dead and they appeared to Jesus. Right. Well, they were clearly in paradise. That's where Samuel was. When Saul went to the witch of Endor, he called Samuel, and Samuel had been in the resting place in paradise. Uhum. Porque, na verdade, a dificuldade de ver um paralelo é porque Elias e Moisés, eles não chegaram aos céus, né? Os céus ainda não foi revelado. Eles estavam num lugar chamado paraíso, onde o próprio Samuel, o profeta lá do Antigo Testamento, estava quando a vidente de Endor o chamou. Então, é difícil de estabelecer um paralelo. I'm not sure what that has to do with the book of Hebrews, honestly, but E eu não tenho certeza qual é a relação com o livro de Hebreus, mas but the way the Bible describes it is we're in this life, we die, we go to Hades, and then later we go to Hades, and then later we're resurrected, we have judgment, and then eternal destiny. Mas a maneira como a Bíblia descreve é que a gente morre, a gente vai para o Hades, que é esse lugar de espera, e mais tarde, posteriormente, nós somos ressuscitados e a gente vai para os céus. That's a very, very minor subject in the Bible, but it's there in several places. Esse é um assunto bem pequeno na Bíblia, mas certamente está ali em muitos lugares. So, Thank you, John. Tem uma pergunta que diz assim, quando ele está falando sobre a questão do leite e do alimento sólido, o irmão está perguntando se o leite seria viver na lei e o alimento sólido seria viver sobre a graça. Okay, there's a question about the milk and solid food. If it meant that milk is living on the law, like depending on the law, and the solid food is being reliant on grace. That's not what the Hebrew writer is saying here. Bem, não é exatamente o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui. But I think that would be a great application of the principle for sure. Mas eu acho que seria uma grande aplicação em termos de princípio, certamente. I think Paul would agree with that application right away. Eu acho que Paulo imediatamente concordaria com essa aplicação. He gives his own definition of milk right here in Hebrews. Aqui em Hebreus, ele nos dá a própria definição dele sobre leite. He describes it as being the basic teachings. Ele descreve como sendo os ensinos básicos. Repentance, sin, faith, baptism, Arrependimento, pecado, batismo, spiritual gifts, dons espirituais, the resurrection, and eternal judgment.
ressurreição e juízo eterno. So that's the illustration he's using for the idea of being on milk. Bem, essa é a ilustração que ele está usando sobre o conceito de se alimentar de leite. The writer of Hebrews does not talk a lot about relying on law versus grace. O escritor de Hebreus não fala muito sobre depender da lei e depender da fé, da graça. But like I said, I think you could legitimately apply this concept here in Hebrews 5 and 6 to that situation. I think that's legitimate. Mas eu acredito que você poderia aplicar essa situação aqui em Hebreus 5 e 6 de forma legítima a esse conceito, essa ideia. Because that's kind of what Paul does. Porque é isso o que Paulo acaba fazendo. There's some similarity. Tem algumas semelhanças. Paul talks about relying on works. Paulo fala sobre depender de obras. The writer of Hebrews talks about relying on religion. O escritor de Hebreus fala sobre depender de religião. Those are two different ways to go to remain immature. Essas são duas formas diferentes de permanecer imaturo. But the writer of Hebrews is dealing with a different situation than Paul was dealing with. Mas o escritor de Hebreus está lidando com uma situação diferente da que Paulo estava lidando. Paul was dealing with false teaching in the church. Paulo estava lidando com ensinos falsos na igreja, With the Judaizers. com os judaizantes. And the writer of Hebrews is dealing with people who are tempted to pull back from their faith. E o escritor de Hebreus está lidando com cristãos que estão sendo tentados a retrocederem na fé. To look for a safe kind of Christianity. Procurando algum tipo de cristianismo mais seguro. So yes to using the idea, but no, that's not really exactly what the Hebrew writer is saying. Então, sim para a ideia, ela é muito boa, mas não para que o escritor de Hebreus tentou descrever aqui. Thank you. Bruno, eu sei que o John já falou um pouquinho disso na primeira aula, mas tem uma irmã que ela não esteve na primeira aula. Ela falou que ela tem pouco tempo na igreja, e ela só queria ter certeza, o que ela está perguntando é se a salvação realmente pode ser perdida. Yes, John. So there is a sister. She wasn't able to attend the first lesson, but she heard that you're talking about losing salvation. She is a young Christian, by the way. So, Sure. Is there indeed a way of losing our salvation? If not, then there's no reason to write the book of Hebrews. Se não houvesse, então não haveria razão para escrever o livro de Hebreus. That's the whole reason he wrote the book. Essa é a razão central pela qual ele escreveu o livro. How many times does he talk about falling away? Quantas vezes aqui ele fala sobre cair da fé? Chapter 3, verse 19. No capítulo 3, no versículo 19, They weren't able to enter because of their unbelief. eles não puderam entrar por causa da incredulidade deles. Let me see. There's so many examples, it's crazy. Bem, tem muitos exemplos. Here you go. Chapter 6, verse 12. No capítulo 6, no versículo 12, We don't want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. não queremos que vocês se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. And of course, Hebrews 6, verse 4 through 8 is talking about falling away. E claro, Hebreus 6, do versículo 4 ao 8, trata dessa ideia de cair da fé.
And then Hebrews 10, 26 through 31 is talking about falling away. E também Hebreus 10, do versículo 25 ao 31, fala sobre abandonar a fé. And then Hebrews 10, 39, E também Hebreus 10, no 39, he says, we're not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and are saved. ele diz: Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. I could go on and on. There's literally dozens of examples of warnings against the possibility of falling away. Então, aqui eu poderia continuar, mas tem literalmente dezenas de exemplos de avisos contra o abandono da fé. As you know, most evangelicals teach once saved, always saved. Como você sabe, muitos evangélicos ensinam: uma vez salvo, sempre salvo. How do they read Hebrews? It's crazy. Como é que eles leem Hebreus? Isso é loucura. I read a commentary on Hebrews by a Calvinist. Eu li um comentário sobre Hebreus escrito por um calvinista. He had to do quite a dance to get around this. And here's what he did. Ele teve que meio que fazer toda uma encenação e dança para tentar lidar com esse assunto, mas é isso que ele fez. He said Hebrews has two audiences. Ele diz que Hebreus tem duas audiências. One is people who became Christians. Pessoas que se tornaram cristãs. The other one is Jews who never even became a Christian. E outros judeus que nem mesmo se tornaram cristãos. So whenever they're talking about falling away, he says, oh, that's that other audience. Então, quando ele está tratando de cair da fé, ele está falando, é sobre essa audiência aqui. But that's utterly ridiculous. Mas isso é absolutamente ridículo. Because read Hebrews chapter 6. Porque leia Hebreus capítulo 6. It says it right here. Ele diz exatamente aqui, In verse 4. no versículo 4. It says it's impossible. Ele diz que é impossível, Which means not possible. que significa não possível. If you taste the heavenly gift, Se você experimentar do dom celestial, you have the Holy Spirit, você tem o Espírito Santo, and then you fall away e você cai da fé, to come back to repentance. é impossível voltar ao arrependimento. So obviously he's talking about somebody who's been saved, not some theoretical Jew who never got baptized. E é claro aqui que ele está falando de alguém que foi salvo e não de um judeu que teoricamente nunca foi batizado. Now, I don't want to leave you there. Bem, mas eu não quero deixá-los aí. That's a bad place to leave a young Christian. Mas esse é um lugar muito ruim para deixar um cristão novo. Because we need to finish reading chapter 6. Porque temos que terminar lendo o capítulo 6. And he says, I am so confident that this will not be you. E ele diz que eu tenho tanta certeza que esse tipo de comportamento não será o de vocês. He says, we have Jesus as an anchor Ele diz que nós temos Jesus como uma âncora behind the curtain in the Por de- heavenly tabernacle. por detrás do véu no tabernáculo celestial. And he says, I swear to you E ele diz, eu juro para você that if you stay faithful, you will be with me in heaven. So, que se você permanecer fiel, você estará comigo nos céus. although there are many warnings against falling away in Hebrews, the overall tone is of confidence. Então, embora haja muitos avisos no livro de Hebreus, o tom predominante é sobre confiança. So, sister, please read Hebrews to gain confidence, not to become paranoid. Então, querida irmã, por favor, leia Hebreus para ganhar confiança e não para se tornar paranoica. Great question. Excelente pergunta. Brunão, the last one.
os rudimentos mencionados em Hebreus, ele está se referindo à lei? So the last question, John, are the elementary principles referred to in Hebrews talking about the law? We already had that question. The answer is no. That's not what he's talking about. Nós já tivemos essa pergunta, não? Não é isso que ele está falando. He's talking about the stuff we talk about when we study the Bible with people. Ele está falando sobre as coisas que nós tratamos quando estudamos a Bíblia com as pessoas. The resurrection of Jesus, the death of Jesus, A ressurreição de Jesus, a morte de Jesus, baptism, repentance, batismo, arrependimento, faith. fé. He gives a list right there Ele dá uma lista aqui in chapter 6. no capítulo 6, Verse 1 and 2. bem no versículo 1 e 2. So no, he's not talking about the law. Então, não, ele não está falando sobre a lei aqui. Now, like I said, there was the earlier question, which was almost the same question. Bem, como eu disse, teve a pergunta anterior, que era basicamente igual. I would say the question about faith versus works, that is an elementary question. Eu diria que essa questão de obras versus fé é uma questão elementar. But that's not what the Hebrew writer is talking about. You can see, he tells you what he's talking about. Mas não é disso que o escritor de Hebreus está falando, ele nos conta aqui sobre o que ele está falando. It would be like this. Seria assim: All we ever teach our Christians is the first principles. tudo que nós ensinamos para os cristãos são os primeiros princípios. And if you know anybody who's been around for 20 years, we were definitely guilty of that at one time. E se nós conhecemos alguém que tem estado por aí por 20 anos, só vivendo disso, então certamente essa pessoa seria culpada. That is one of our former weaknesses as a movement. Isso é uma dos testemunhos anteriores como movimento, Is we fed a lot of milk, not so much solid food. que nós somos culpados de ter dado muito leite e não comida espiritual, comida sólida. But not the church in Brazil. Look at this class. Mas não a igreja no Brasil. Olhe para esse grupo aqui. That's why you have to come back next week. É por isso que você tem que voltar na semana que vem. Because next week is when we start going for the solid food. Porque na semana que vem é quando a gente vai em direção à comida sólida. Oh yeah, yeah. Melchizedek, that's solid food. Yeah. Sim, Melquisedeque é comida sólida. Brunão, se você puder agradecer ao John e falar para ele que a gente volta na semana que vem e ele volta no semestre que vem para continuar dando alimento sólido, a gente agradece. Okay, John, again, thanks a million. Thank you so much for inspiring us this evening. And we'll definitely be there on Wednesday to learn more about solid food. We are longing for it. Great. Pessoal, então, muitíssimo obrigado. Bruno. Sim. John falou uma frase no finalzinho que eu queria tanto anotar aqui, eu só anotei o final. Eu sei que o final é para de ser bom. Uma frase, ele terminou a aula dele falando essa frase. Será que ele lembra qual é? Eu queria tanto anotar. Quem não se esforça para ser melhor acaba deixando de ser bom. Nossa, muito bom. Obrigada. Yes. No, she just wanted to take the citation again, the one you mentioned, but there was a brother who gave her the answer. So good. Everything's fine.
Então, muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Tem sido incrível esse momento de aprendizado, né? A gente tem aproveitado o máximo. Obrigado aí por a gente passar um pouquinho do tempo, mas certamente somos nós que estamos ganhando, né, com tudo isso. Então, obrigado. Thanks, John, again.